noite, graça e paz, meus irmãos. Deus é sempre bom, né? O Senhor sempre tem cuidado de nós. Eu digo que nós temos que orar pela igreja, nós temos que nos importar com a igreja, nós temos que descansar, porque a igreja, ela tem um dono. Ele nunca deixa a sua noiva passar por qualquer necessidade. A noiva é cuidada pelo noivo. O nosso Senhor e Rei, Ele cuida da sua igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos pedir o favor do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. Pai querido, nos colocamos aqui diante de Ti nessa noite, como igreja do Senhor, esperando, Pai, que do Senhor venha algo para as nossas vidas. Pai querido, que o Senhor cresça neste lugar, que o Seu nome seja engrandecido, e que cada um que colocou os pés neste lugar, cada um, Pai, que possa estar assistindo ali através dessa transmissão ao vivo, aqueles que podem estar assistindo depois que essa transmissão acabar e ficar gravada, não sei que hora, mas que essa palavra ela vai ao encontro dos corações, porque o Teu Espírito não está limitado ao tempo, o Teu Espírito não tem limites para agir. Que o Senhor, Pai, derrame sobre nós nessa noite. E estamos aqui, Pai, disponíveis ao Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, quero, antes de entrar na palavra, mencionar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, que a nossa escola de líder como o pastor disse, nosso seminário, né? Porque são 8 meses de curso. Nós temos guerreiros, verdadeiros homens e mulheres de Deus, porque durante esse tempo nós não deixamos nem uma quinta-feira de fazer aula. Fizemos aula pela internet, fizemos aula pelo Zoom, pela videoconferência, fizemos aula, não perdemos uma quinta-feira. Deus tem nos abençoado muito e tem sido um tempo de muito crescimento. Então eu quero dar meus parabéns aqui de público a todos os irmãos que estão fazendo o curso, que vocês perseverem e que vocês sejam como flechas na mão do arqueiro Jesus Cristo. Amém? E outra coisa que eu não posso deixar de falar é que eu tenho tido a oportunidade, pastor Celso, de estar aqui às sextas-feiras, e tem sido um tempo de tanta unção e graça. O culto às sextas-feiras aqui com a pastora Lucila tem sido um tempo muito especial. Não deixe de vir quando você puder. Faça um esforço de estar aqui. Não é, a gente às vezes pensa, eu vou lá por causa da pastora. Não, não tem nada disso. Nós estamos aqui por causa da comunhão. Você não vem na igreja só por causa do pastor. Não, você vem porque todos vêm. Existem algumas religiões que as pessoas vão no templo para poder orar. Elas precisam do templo. Nós sabemos que somos o templo, mas aqui é lugar de congregação. E a palavra do Senhor fala que onde a igreja dele está reunida, Ele derrama a vida e bênção para sempre. Salmo 133, você pode conferir lá. Então aqui nas sextas-feiras tem sido um tempo muito precioso, pastor. Gente, tem sido uma graça que o Senhor tem derramado. Não percam, se você puder. Tragam pessoas para vir aqui receber o que Deus tem dado. A pastora Lucila, uma mulher de Deus, com muita fibra, com muita força e muita simplicidade. Assim como convém as coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esses são os recados que eu queria dar aqui. Que é uma alegria poder dar esses recados, sim. Mas eu quero... Vocês já repararam como que o mineiro ele tem um jeito muito particular de ser? Quando a gente viaja, qualquer lugar que você chega, 2 frases que você fala, o pessoal já sabe que você é mineiro. É o jeitinho da gente de ser mais simples, a maneira da gente falar as coisas, né? Chocou você? Nós vai, o trem, tudo é trem. Nós temos um jeito, a gente fala de uma forma cantada.
Tem uma sobrinha da Sandra que mora em São Paulo, e ela já pegou o jeito de falar. E quando ela vem aqui, que a gente vai conversar, a gente vê a diferença. Ela vai, gente, você fala engraçado. A gente fala verdade. É o jeito nosso, é a característica da nossa terra, é a cultura nossa. Então, quando você chega lá, as pessoas te reconhecem rapidamente. É muito interessante isso. Quando você for viajar para fora, a não ser que você for para Guarapari ou então para Porto Seguro, você vai encontrar um monte de mineiro lá. Mas qualquer outro lugar que você for, você vai perceber que rapidamente eles identificam a gente. Nós somos reconhecidos muito rapidamente. E também é uma característica muito semelhante de nós crentes. Quando você é crente, você caminha no Evangelho, quando você fala das coisas de Deus, qualquer lugar que você chega, as pessoas estão te reconhecendo. As pessoas falam assim, esse cara deve ser crente. Esse moço aí, porque é uma característica diferente. E mais do que só a linguagem, é um jeito. A pessoa fala assim, essa pessoa tem paz, tem uma paz que ela transmite. Essa pessoa é uma pessoa mais amável. É uma pessoa que tem sempre uma palavra interessante para dizer para a gente. Quando você chega, às vezes, numa reunião, e eu tenho sempre a oportunidade de estar em algumas reuniões de pessoas católicas e de outras religiões, e às vezes as pessoas não dão oportunidade para falar, para fazer uma oração, e depois falam assim, olha, mas você fala bonito, você fala diferente, você não sabe o que é Jesus. Mas é por quê? Por causa do Espírito Santo na nossa vida. É porque Deus, Ele age em nós, e a nossa vida vai sendo transformada de tal maneira que a nossa forma de agir também é transformada. Nós vamos sendo influenciados pelo agir de Deus, pela palavra de Deus, e as pessoas começam a reconhecer a gente quando nós estamos nos lugares, quando nós falamos. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo traz para nós um peso de responsabilidade. Porque eu e você, como cristãos, nós somos a imagem do Senhor, nós somos a representação do Senhor em onde quer que nós vamos. Onde quer que eu entre, você entre como cristão, nós estamos representando o Senhor. Sim, porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador é aquele que representa a sua nação onde quer que ele vá. Então, o que acontece dentro de uma embaixada? Suponhamos que essa igreja aqui fosse uma embaixada. Pastor Celso, embaixador. Qualquer pessoa que entrar dentro desse território aqui, ele está debaixo da jurisdição daquele país. Então, a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, se você entrar para dentro da embaixada, nenhum americano pode falar mal de você. Nem o FBI, ninguém. Eles respeitam a soberania da embaixada. Porque ali é considerado um território brasileiro. A mesma coisa quando você vai na embaixada dos Estados Unidos aqui, se tiver alguém que entrou para dentro da embaixada e foi aceito lá dentro, você não pode fazer mais nada. E quando nós como embaixadores de Cristo, nós também estamos nessa terra, mas só que nós não fazemos parte mais daqui. Nós não somos mais deste mundo, mas nós estamos aqui. Então eu quero discorrer com você hoje aqui, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que a gente discorresse aqui hoje, é sobre o fato de que nós fazemos parte do reino de Deus. E nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Então eu queria pedir gentileza que vocês abrirem comigo a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, no verso 1. Amém? Então, como nós temos muitas coisas para falar aqui hoje, muita coisa para compartilhar, então eu quero ir já lendo os textos. Se for bom de acompanhar, você acompanha comigo. Se você não for depois, você pode pegar os versículos comigo aqui, que eu até te dou o esboço para você levar para casa, não tem problema. Tá? Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, em algumas versões,
vai dizer o curso deste mundo. E o princípio do poder do ar. Algumas versões vão mandar o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Verso 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós temos a doutrina da nossa salvação, a doutrina da redenção do homem, resumida nesse pequeno trecho das Escrituras que nós temos, e que se você tivesse somente esse texto da palavra de Deus, se você não conhecesse nenhuma outra parte da palavra de Deus, se você lesse esse texto e cresce nele, você estava garantido para a salvação, para o Espírito Santo e para as boas obras que Deus preparou. Como que é rica a palavra de Deus, como que é poderosa a palavra de Deus, como que a doutrina que sustenta a nossa fé pela palavra, ela está aqui e ela deve ser impregnada em nosso coração dia após dia, para que nós não andemos no curso deste mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, e muita gente aí fora não consegue entender isso, e muita gente aqui dentro também. E hoje, pela bondade e graça do Senhor, espero que o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais. Em Filipenses 3, 20 e 21, se você andar umas 2 ou 3 páginas para frente, você vai entender um pouco mais de onde que você é. Filipenses capítulo 3, 20 e 21, a palavra diz assim, olha, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Pelo poder que nos capacita a colocar as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então você não é deste mundo. A sua pátria, a sua cidadania, ela não é dessa terra. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 17, no texto que a gente chama da oração sacerdotal de Jesus, se você voltar aí umas 123 páginas para trás, você vai conseguir achar comigo aí. João 17, verso 14 a 18, Jesus faz uma declaração muito preciosa para nós. Ele diz assim, ó, deixei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Glória a Deus por isso. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo.
E isso aconteceu exatamente no momento quando você foi salvo. No momento em que o Senhor te resgatou e que você foi salvo. E a grande característica de alguém que é salvo é alguém que tem uma vida de arrependimento de pecados. Ser salvo não é simplesmente você ser adepto de uma religião. Ser salvo não é você simplesmente confessar um texto bíblico. Ser salvo não é somente você crer no que está escrito, ainda que a Bíblia fala, se você crer você vai ser salvo, mas a vida de um salvo, ela é representada por uma vida de arrependimento de pecados. O Evangelho que João pregou, o Evangelho que Jesus pregou, é o Evangelho de arrependimento de pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Tem muita gente que crê, mas não se arrepende dos seus pecados. E a porta de entrada do reino de Deus é exatamente o arrependimento dos nossos pecados. É um arrependimento. Sabe o arrependimento? Sabe quando você come um negócio que te fez tão mal que nunca mais você quer comer na vida? Isso é arrependimento. Quando você tem uma vida de arrependimento, você não quer mais pecar. Você quer viver uma vida com o Senhor. E a gente entende que agora que nós não somos mais do mundo, nós também começamos a ter um outro tipo de atitude. E a Bíblia ela fala de mundo em 3 esferas, pelo menos. Uma é o mundo planeta, que é onde é que nós vivemos, o chão, os minerais, a água, o mar, é o mundo planeta. Ela fala do mundo, as pessoas que estão no mundo, e a Bíblia fala do mundo, que é o sistema mundano que controla, e esse sistema mundano é controlado pelo maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo que jaz no maligno é o sistema mundano, são as influências do mundo, são os governos mundanos, é toda essa corrupção, esse mal que a gente vê assolando a vida das pessoas, esse sistema que é corrupto, que ele destrói, que ele degrada, que ele rouba e que ele não tem qualquer misericórdia. Esse é o sistema mundano que jaz no maligno. Então, lá na primeira carta de João, lá no finalzinho, capítulo 2, verso 15, você dá mais um pulo aí, você vai achar comigo, 1 de João, capítulo 2, verso 15, a palavra fala assim, ó, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui o Senhor começa a dar para a gente um entendimento de que nós agora não andamos no curso desse mundo, nós não andamos mais sobre a influência do mundo, e as decisões da nossa vida, elas não podem ser mais baseadas naquilo que o mundo nos influencia. A nossa vida tem que ser baseada no reino que nós fazemos parte dele, que é eterno. Aqui ele fala que as coisas desse mundo, elas são passageiras. Elas vão ficar e vão perecer, mas aquilo que nós construímos em Deus é eterno. Então nós começamos a perceber que há uma mudança de forma de ver as coisas. Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Tem um ditado que às vezes a gente fala, quando a gente encontra uma pessoa assim, que mora muitos anos na capital, já está no meio urbano, mas tem aquele jeitinho meio jocoso da roça, né? A gente fala assim, fulano saiu da roça, mas a roça não saiu dele. É mais ou menos isso que não deve acontecer com o crente. Nós saímos do mundo, mas nós não devemos permanecer com o mundo dentro de nós. Tem que haver uma transformação por causa da exposição que nós temos à verdade, por crermos na verdade e porque a verdade habita em nós. Então, o amor ao mundo é essa influência que nós temos por aquilo que o mundo nos oferece, por aquilo que o mundo tem. A gente vai discorrer mais sobre isso ainda. Se você voltar um pouco
Tiago, capítulo 4. Se voltar algumas páginas aí, não é muita coisa não. Umas 23 páginas. Tiago, capítulo 4, verso 4. Palavra dura. O apóstolo Tiago, ele tinha uma pregação contundente. O apóstolo Tiago, ele tinha uma pregação tão forte, tão contundente, que quando a Bíblia foi sendo composta nos seus livros, na época da Reforma, alguns reformadores, como Lutero, ele relutou por muito tempo em aceitar que a carta de Tiago compusesse o cânon. Porque que ele faz um confronto entre fé e obras, até que eles entenderam que o confronto que Tiago fazia não é que ele estava negando a graça, mas ele estava dizendo assim: olha, se você é salvo, você tem que ter obras e vida de quem é salvo. Não existe essa coisa de dizer que é salvo e não ter obras que manifestem a salvação que você adquiriu. É muito mais, talvez, você ser um religioso que nunca foi salvo, do que você ser um salvo que não manifesta uma vida de salvação. Então, Tiago 4,4 ele fala assim: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Espírito Santo tem fortes ciúmes daqueles que são dele, daqueles em que Ele habita, porque Deus não divide o que é dele com o mundo. E aí nós começamos a perceber que quando fala amizade com o mundo, aqui nós temos que entender que são as influências do mundo e são as pessoas que vivem como aqueles que são mundanos. Se você voltar um pouquinho mais comigo, 1 Coríntios capítulo 5, agora você tem que voltar um pouco mais. 1 Coríntios capítulo 5, tem uma advertência séria do apóstolo Paulo. E a igreja de Coríntios, outro dia eu conversava com uma irmã e ela falava assim: eu queria que a igreja voltasse a ser como a igreja primitiva. Eu falo assim: eu não, irmã. A igreja de Coríntios era muito perversa. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas ela tinha problemas seríssimos. Mas eu entendo que Deus permitiu isso para o nosso ensino hoje. Então aqui, Coríntios 5, 9 a 13, então uma palavra dura que o apóstolo Paulo fala. Já de carta lhes disse que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Verso 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Aqui o apóstolo fala de pessoas que têm apenas um discurso religioso, mas não são convertidos. Estão no meio do povo de Deus, mas não são povo de Deus. É joio no meio do trigo. Aqui ele não está dizendo que você saia julgando as pessoas, mas ele está dizendo assim: olha, cuide com quem você se associa. Ore a Deus. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Então aqui nós começamos a perceber que as influências, elas estão a todo o nosso redor. O tempo todo nós somos influenciados. Aqui a gente entende que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós devemos sair de debaixo de qualquer influência que não seja uma influência das Escrituras, que não seja uma influência do Evangelho, que não seja uma influência da Palavra de Deus. As influências que estão no mundo, que chegam até nós, elas são muito ferrenhas, elas são muito duras e muitas vezes elas são sutis. Elas são assim como que um pano muito fino que separa aquilo que são influências mundanas do que aquilo que parece ser coisa boa. Quando nós abrimos lá em Romanos capítulo 1, 19, volta um pouquinho aí comigo aí, se você tiver bom de endereço aí, você vai poder acompanhar comigo.
O apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão de como que a influência de filosofias, religiões, costumes mundanos vai trazendo depravação sobre a vida das pessoas. E aqui no verso 19 de Carta a Romanos, capítulo 1, ele fala assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso, Deus os entregou. Deus os entregou. Deus abriu mão. Deus disse: fiquem como estão. E essa entrega que Deus faz é a pior coisa que pode acontecer. Deus entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Influências malignas que chegam perto da gente e às vezes querem impor na gente uma falsa aparência de piedade, de amor, de acolhimento, de aceitação, porque você não pode excluir as pessoas. Uma coisa é excluir as pessoas, outra coisa é você pactuar e deixar ser influenciado por isso. Eu converso com algumas pessoas, alguns irmãos, alguns líderes, eu falo assim: não defenda nenhuma bandeira que não seja do Evangelho, porque um dia você vai estar em confronto com o Evangelho por causa da bandeira que você defende. A bandeira ideológica, qualquer bandeira ideológica que você defende no mundo e que influencia tanto hoje, essas bandeiras, em algum momento, ela vai colocar você em conflito com o Evangelho, e você vai ter que escolher se você segura a bandeira que você trouxe para você e tem as pessoas, ou se você nega essa bandeira, é rejeitado pelas pessoas e aceito por Cristo. Então não carrega outra bandeira no seu Evangelho. Isso são influências que chegam até nós, são influências mundanas que estão muito próximas de nós e chegam como coisa boa. E as pessoas falam assim: não, você é crente, você é de Deus, Jesus aceitado, você também tem que aceitar. Opa, espera aí, não é bem assim. Jesus, ele acolhia, mas a palavra mostra claramente que ele não deixava como estava. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Depois nós vamos para lá em 1 Crônicas. Eu vou adiantar aqui o texto para vocês, para a gente poder não ficar rodando Bíblia. Mas 1 Crônicas 21, 11. Não pode voltar lá então. 1 Crônicas 21, 11. Davi, ele é influenciado, ele é incitado por Satanás a fazer algo que Deus já havia recomendado que não deveria ter sido feito. Deus, ele estabeleceu que os reis de Israel não deveriam contar o seu povo nem os seus armamentos. Por quê? Porque os reis do mundo, eles contavam os seus soldados, os seus armamentos, para confiar naquilo que ele tinha em mãos. Aqui, Deus estabeleceu: não, vocês confiam em mim. O Salmo diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Davi, ele foi incitado por Satanás. Aqui diz, capítulo 21, 1 Crônicas, verso 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. E aqui eu abro um parêntese, porque vocês que são bons leitores da Bíblia sabem que esse texto se repete lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso 1, e que diz que Deus incita Davi a fazer esse recenseamento. Mas é necessário depois um tempo para a gente entender melhor esse texto, mas eu quero só deixar para vocês, para que vocês não tenham dúvida de que é uma ação influenciada por Satanás.
Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13 fala: Deus não tenta ninguém, e de ninguém pode ser tentado. Então Deus não tentou Davi, foi uma permissão de Deus, porque Deus viu que o coração de Davi se inclinava a saber quanto de poder que ele tinha na mão. Então Satanás influenciou Davi para que ele fizesse como outros reis e se levantasse ali agora como alguém poderoso. O castigo foi severo. Mais de 70 mil israelitas morreram por causa desse pecado de Davi. Depois, quando nós caminhamos um pouco, a gente vai ver que Ananias e Safira, influenciados por uma necessidade de demonstrar que eram os mais generosos, de demonstrar que tinha uma generosidade muito grande, lá em Atos capítulo 5, eles entregam uma parte daquilo que eles haviam vendido aos pés do apóstolo, venderam lá por valor e entregaram sua parte. E ali o apóstolo fala: por que você mentiu ao Espírito Santo? Influências malignas. Satanás influenciou. Olha lá o texto, dá um pulo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Influências malignas. Atos 5, 1-3. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou ao pé dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro? Ele não precisava entregar. Não havia exigência, mas é que ele foi influenciado por Satanás a exercer algo que fosse contra o Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Por que mentiu ao Espírito Santo? Por que ele não estava mentindo aos apóstolos? Porque quando você faz algo, você já resolveu no seu coração. Deus já sabe. Ninguém que peca porque tropeçou numa pedra, peca porque pensou em pecar. Então, quando ele fez isso, ele já tinha no coração uma resolução de fazer dessa forma, e ali ele foi influenciado por Satanás. O que tem influenciado a nossa vida? O que tem sido a nossa influência? O que mais eu ouço, o que mais eu leio, o que eu mais trago de ensino para a minha vida, é o que influencia as minhas decisões. Quanto tempo nós gastamos com a leitura da palavra, com o estudo do Evangelho, com oração? Se o tempo que você tem de Bíblia e de Evangelho são os cultos semanais, é como se você estivesse alimentando com 2 refeições quentes por semana. Ninguém sobrevive a isso. Quando você restringe a sua compreensão e entendimento do Evangelho, esses 2 dias de culto na igreja que você vem, ou talvez 3, eu vou dizer para você, está muito ruim. Está assim na beira do fracasso. Porque senão você não vai discernir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Você vai ser influenciado por aquilo que você gasta a maior parte do seu tempo. Ouvindo, lendo, assistindo na televisão, na internet, sei lá o que for. Isso é que influencia suas decisões. Depois, quando nós abrimos lá em 1 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo 4,3, essa eu faço questão que você vá até ela. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. A necessidade do homem, muitas vezes, de criar subterfúgios para fugir da verdadeira doutrina do Evangelho, leva eles a isso que está escrito aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 3. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os livros.
Hoje, há um pouco tempo atrás, sempre tem uma doutrina diferente da igreja. Hoje nós temos uma ministração, uma pregação que não confronta o pecado de ninguém. Algumas igrejas famosas, igrejas grandes, que você entra lá e é autoajuda, é coaching, é palestra motivacional. A Bíblia é um livro de autoajuda e de ajuda do alto, mas o que eles ensinam lá não confronta o pecado de ninguém. O Evangelho é para confrontar o pecado e nós arrependemos do pecado. Então o que eles fazem? Eles reúnem pregadores, pastores, mestres que falam o que eles querem ouvir. E aí, isso é o que é a influência. E isso tudo é extremamente mundano, perverso e diabólico. Porque o Evangelho que não nos chama ao arrependimento, à conversão, ele não nos leva a Deus. Não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele tem que nos levar a arrependimento de pecados. Ele tem que nos levar aos pés do Senhor e fazer com que nós venhamos nos desligar do mundo e das influências do mundo. Em Mateus capítulo 16, versos 16 e 17, nós temos um texto aqui que eu chamo, e não eu chamo, mas outros pastores chamam, e eu gostei desse termo que eles usam, que é a síndrome de Pedro. Mateus capítulo 16, verso 16. E depois a gente vai dar um pulinho dentro do mesmo capítulo para a gente entender. Aqui nós vamos ver aquele famoso e maravilhoso, uma das maiores revelações de Cristo no meio dos seus apóstolos, em que Deus entregou essa revelação para Pedro. Jesus vira, no verso 15, Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? O verso 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias! Que resposta poderosa! Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, perdão. Feliz é você, Simão filho de Jonas, porque isso não lhes foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Aleluia! Que revelação tremenda! Imagina, Israel, que revelação poderosa! Imagina você receber algo desse nível e ali a pessoa se enche. Imagine você que Deus usa você de forma poderosa para fazer algo. Deus usa a sua vida de forma tremenda para trazer uma palavra para alguém, uma palavra profética. Deus na sua vida no ministério, seu ministério cresce, seu ministério ele vai aflorando, e ele começa a prosperar, e ele começa a tomar dimensões que você nunca imaginou, e você de repente começa a pensar que tudo que você vai falar dali para frente é de Deus. Você começa a pensar que todas as suas decisões elas são influenciadas pelo Espírito Santo. Você começa a achar que você está tendo tanto sucesso que você agora é o porta-voz celestial aqui na terra, e que nenhuma das suas palavras vão estar mais direcionadas pela sua carne, mas todas pelo Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala que em parte nós profetizamos, porque em parte. E aqui Pedro, ele totalmente usado. Só que quando você pula um pouquinho, no mesmo capítulo, lá no verso 22, 24, olha que a ousadia que entrou no coração de Pedro. Verso 22. Então Pedro, chamando o Senhor à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer, porque o Senhor havia discorrido acerca de como que ele iria morrer, de como seriam os últimos dias dele ali, do sacrifício, o tipo de morte que ele havia de morrer. E aí Pedro, achando que dali, depois de ter tido aquela revelação, tudo que ele falasse ali agora ia ser de Deus. E quantas vezes a gente cai nessa bobagem de achar que porque as coisas estão dando certo, de achar que porque a gente acertou ali, foi usado por Deus de forma maravilhosa, então daqui para frente tudo que eu fizer de Deus, Deus está aprovando, glória a Deus, a igreja cresceu muito, então eu sou mesmo cara. Olha o que Pedro chega na ousadia de repreender o Senhor, chamando: vem cá, Senhor, se você falar sobre, não está muito certo com você não. Jesus, verso 23, Jesus virou e disse a Pedro:
para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha só. Se você voltar um pouco depois do que nós lemos, no início, Jesus disse que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre aquele fundamento, Deus iria edificar a igreja. Agora Deus vira para Pedro e fala assim: você é uma pedra de tropeço. O que é isso? Influência de Satanás, apoiada pela vaidade e a soberba de alguém que está dando certo naquilo que faz e deixa de ser dependente do Espírito Santo para tomar as suas decisões, para poder falar, para poder dar alguns passos na sua vida. Não deixe que o sucesso, ou alguma vez que Deus te usar, faça com que você seja influenciado por Satanás na sua verdade. Essa é a síndrome de Pedro. Eu conheço pastores que caíram por causa disso. Eu conheço líderes que afundaram por causa disso. Pastor Celso também conhece. A nossa caminhada deve ser influenciada pelas coisas de Deus e não pelo curso desse mundo. Nós não andamos mais no curso desse mundo. Nós não somos e não devemos ser influenciados por aquilo que nós assistimos na televisão. A Bíblia, essencialmente, Jesus Cristo, temos o principal filtro de tudo aquilo que nós ouvimos e aprendemos. O que não passar pelo Evangelho por Jesus, você deve eliminar da sua decisão e da construção da sua vida e da sua história. Se você ouve um ensino, se chega até você uma proposta, se chega até você uma associação, um negócio, e ele não passa pelos crivos do Evangelho e nem pela interpretação de Jesus sobre a palavra de Deus, você não deve aceitar. Mas tudo vai depender do tanto que você conhece da palavra. Vai depender do tanto que você se relaciona com Deus para que você não seja enredado. Porque se você não está cheio do Evangelho, da palavra, do ensino, com um relacionamento com Deus, com uma vida de oração, você de fato vai ser enredado e enganado. Porque Satanás é muito mais esperto do que a gente. Não duvide disso. Mas eu não estou querendo tocar o terror, tá? É só uma admoestação. Depois, a gente tem que entender que se o diabo não conseguiu te matar, ele vai fazer com que você tenha uma visão errada. Se ele não conseguir fazer com que você tenha uma visão errada, ele vai querer te parar. Se ele não conseguir te parar, ele vai tentar fazer com que você faça o mínimo para Deus, porque isso já dá ele satisfação. Mas nós não devemos aceitar essa influência, porque nós não devemos caminhar no curso desse mundo. E muitas vezes as coisas chegam para nós como coisas boas. Às vezes é um emprego que vem ao encontro de uma necessidade muito grande que você tem, que vai tirar você do Evangelho. Mas é um emprego. Eu preciso. Então você precisa entender primeiro qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes um relacionamento, um namoro, um casamento, que vai tirar você do propósito de Deus para a sua vida, é uma armadilha de Satanás para parar o que Deus tem para você. E você vai ficar enredado naquilo e nunca vai poder sair mais. A Bíblia, ela tem para nós toda a instrução que é geral para todos. Na teologia, a gente entende que existe as duas revelações de Deus. Tem a revelação natural de Deus, que todas as coisas que foram criadas, nós lemos lá em Romanos capítulo 18, que todas as coisas foram criadas, elas revelam o Criador, e qualquer pessoa natural, sem o Espírito Santo, consegue entender que Deus existe pelas coisas que foram criadas. Isso chama revelação natural de Deus. E existe a revelação especial de Deus, que são as suas Escrituras. E ela é especial porque ela é exclusiva para aqueles que creem. Então, as Escrituras que você tem nas mãos é a revelação especial de Deus para a nossa vida. E o que eu tenho que entender? Que dentro dessa revelação especial de Deus para nós,
No corpo geral da Bíblia, você vai ter instruções que são para todos. Mas eu preciso entender a instrução que é específica para a minha vida. Eu preciso entender, eu preciso ter de Deus a resposta que me dá a instrução para a minha vida, para o meu propósito de vida, para o que Deus quer de mim aqui nessa terra. E com base no meu propósito de vida, eu começo agora a tomar decisões que vão ao encontro do meu propósito de vida, para que eu não erre o meu alvo. E eu quero te dar uma notícia muito boa. No Salmo 139, se você puder abrir comigo, você vai ver que Deus deixou para nós essa orientação. Nosso Deus não nos deixa nada. Se você não sabe qual que é o propósito específico, muito obrigado, irmã Maria. Se você não sabe qual é o propósito específico de Deus para a sua vida, eu quero te dar uma notícia muito boa. Tem uma forma de você saber. Salmo 139, você leia ele depois, você vai ver como que esse salmo descreve o quanto Deus te conhece. Salmo 139 ele é tremendo. E no verso 16 ele tem uma revelação para o nosso coração. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Presta atenção nisso aqui, querido. Minha irmã, meu irmão. Converse com aquele que sabe o que está escrito no livro a seu respeito. E ele vai revelar para você o propósito específico para a sua vida. Não fique leigo sobre isso. Aqui está escrito, é um livro que Deus escreveu todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Então peça a Ele que te revele esses propósitos, para que você não caminhe no escuro com relação ao que Deus tem para a sua vida, e não fique sofrendo influência das trevas, do mundo, nas suas decisões e naquilo que você vai fazer. Ele conhece o livro que está escrito tudo sobre você. Lá Ele escreveu todo o propósito que Ele tem para você. Ele escreveu todos os sonhos que Ele tem para você. Ele escreveu o seu ministério. Ele escreveu a sua profissão. Ele escreveu toda a maravilha que Ele sonhou para você antes da fundação do mundo. Mas nós não perguntamos isso para Ele. Porque nos falta muitas vezes intimidade. Faça isso, não fique. Não deixe as coisas ficarem ocultas à sua compreensão. Porque aqui você vai perceber que nessa relação com Deus, e quando você entende o seu propósito, você caminha nisso, você não aceita mais qualquer influência mundana sobre a sua vida, e você não anda mais no curso desse mundo, e você agora caminha no reino de Deus, que foi preparado para os filhos de Deus, e é eterno, e não termina no dia que você morre, mas dali para frente é que de fato você começa a viver a plenitude. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, não perca de vista o ensino das Escrituras. Não perca de vista o conhecimento da palavra de Deus. Não deixe a sua vida ser guiada somente por pregações, ainda que elas sejam importantes. Não deixe a sua vida ser guiada apenas porque você recebe aqui no culto, mas tem uma vida que busca insistente e incansavelmente uma intimidade com Deus no seu dia a dia. Sabe como é que Deus separa os bodes das ovelhas? Porque bode não tem vida secreta com Deus. Só os filhos. Os que não são filhos de Deus não têm vida secreta com Deus. Os que são filhos, eles têm uma vida secreta com Deus. Aquele lugar escondido seu com Deus. O que não tem, o que é religioso apenas, ele só ora para as pessoas verem na igreja. Ele só ora quando tem gente perto. Ele só fala de Deus quando tem gente perto. Mas ele não tem aquele lugar secreto com Deus, onde é que ele recebe as revelações mais profundas a respeito da sua própria vida. Porque orar, meu irmão, minha irmã, não é somente a gente apresentar para Deus a nossa alma, mas é recebermos de Deus o que Ele tem para nós. O nosso tempo de oração tem que ser para isso. O nosso tempo de comunhão com Deus tem que ser para isso. O nosso tempo de reflexão e meditação na palavra tem que nos levar a isso. Mateus 22, 29
Mateus 22, 29, tem uma palavra que muitas vezes a gente deixa passar tão batido. Isso, pastor, você é seminarista. Ele sabe essa Bíblia de cor. Eu devia estar na escola dando aula de Bíblia para nós. Mateus 22, 29. Jesus disse: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E em melhores versões foi assim: errais, por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras. Lá em 2 Timóteo, vamos lá para frente de novo, 2 Timóteo 3,16. Dá um salto aí com sua Bíblia. 2 Timóteo 3,16. Vou devagarinho para esperar você chegar lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Amém? Todo mundo achou aí? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus deve ser parte do nosso respirar. Quando você medita nela o tempo todo, quando você está remoendo versículos e versículos, textos que ficam ali no seu pensamento, é para você meditar, é que ele vai transformar alguma coisa na sua vida. Então é necessário que a gente tenha uma atitude que nos leva ao encontro do que Deus tem para nós e da influência total do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós não andamos no curso deste mundo, nós andamos no reino de Deus. Então, faça uma reflexão: o que tem influenciado a sua vida? Será que as suas decisões, elas estão pautadas nas suas necessidades ou no propósito que Deus tem para a sua vida? Será que você decide as coisas pensando no que Deus te chamou para fazer? Ou você decide as coisas nas circunstâncias que estão diante de você no dia a dia? Porque muitas vezes a gente acha que andar no curso desse mundo são coisas que aparentemente são só coisas ruins, e não necessariamente é. Às vezes o emprego, o trabalho pode tirar você disso. Ele não está no propósito de Deus para a sua vida. Ele vai te dar comida, ele vai pagar suas contas, ele vai pôr dinheiro na sua casa. Quando você vai sair de casa para trabalhar, trabalha o dia inteiro, volta para casa, janta, dorme, levanta no outro dia, trabalha de novo, recebe o salário, paga suas contas, vai para o trabalho, recebe o salário, volta para casa, dorme, come, paga suas contas. Sua vida vai se resumir nisso. Se a sua vida está resumida a isso, pare e pense: não é isso que Deus tem para você. Deus tem um propósito para você que vai te dar alegria de viver. Não é essa coisa randômica que como se fosse um ciclo que te domina e que você não consegue sair dele. Não é a falta de dinheiro, nem o excesso de recursos que devem determinar as suas decisões, mas a direção de Deus para um propósito específico que Ele tem na sua vida. Não é você estar com o bolso cheio de dinheiro ou com o bolso vazio de dinheiro que deve definir a sua decisão. Mas de fato, você saber o que Deus tem para você. Porque às vezes sem dinheiro nenhum. A Bíblia fala: vai comprar sem dinheiro. Quem já viu esse texto? Pois é. Vai ter um momento que Deus vai mandar você fazer coisas que você nem imagina e você não tem um centavo no bolso para fazer. E você vai fazer e vai acontecer e vai dar certo. E vai ter momentos que você vai estar com o bolso cheio de dinheiro e Deus vai falar assim: não gasta. Não faz isso, por melhor que possa parecer. Nós temos que andar na direção de Deus. Nós temos que andar na influência de Deus. Nós temos que andar no curso do reino de Deus e não no curso deste mundo. E para encerrar, eu quero que você, eu nem preciso abrir, que é um texto que todo mundo conhece, que é uma direção que Deus tem para nós.
2 Crônicas 7,14. Ali nós temos 7 ações que são feitas. Que o Senhor fala: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. São 4 ações que você faz na direção de Deus. E Ele devolve 3 ações na sua direção, que vão resolver a sua vida. Então eu queria que você ficasse de pé, porque você está terminando. Como diz o pastor que eu gosto muito de assistir. Eu gosto de falar isso, eu também gosto de falar. Então eu quero que você curva sua cabeça, que você reflita agora por alguns instantes o que tem influenciado a sua vida. Reflita por alguns instantes se você tem andado no curso desse mundo, nas circunstâncias desse mundo, ou se você tem andado na direção do propósito que Deus tem para a sua vida. Nesse momento que você está refletindo a respeito disso, nesse momento que você está colocando isso diante de Deus, eu quero que você faça uma oração por você mesmo. Talvez seja uma oração de arrependimento, talvez seja uma oração que você peça que Deus revele a você o que Ele tem para você. Talvez seja uma oração em que você se dispõe na direção de Deus e fala: Deus, toma-me pelas tuas mãos e guia-me no caminho em que eu devo andar. É que você guarde isso, coloque diante do Senhor e não deixe que as circunstâncias do mundo, nem do tempo presente, nem aquilo que já passou, faça com que você seja influenciado, mas que seja o seu guia, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Glória a Deus.